Salve, salve, oitavo ano, professor Alex, Geografia. O papai chegou! Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos do volume 2, iniciar os trabalhos da unidade 6, falando de impactos socioambientais. Como eu já havia comentado com vocês, uma vez que a gente trabalhou na unidade anterior a exploração dos recursos naturais, tanto na América quanto na África, a unidade seguinte, essa que a gente vai iniciar hoje, tem a lógica de trabalhar os impactos socioambientais causados por essas explorações. Ok? Bora? Então vamos ajustar aqui as nossas apostilas na página 38, que tem aí logo na abertura da unidade uma imagem, né, referente a um deslizamento de terras em Serra Leoa, África. Imagem essa que é bem comum também no Brasil, principalmente na região sudeste brasileira, estado de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, regiões serranas, onde esse tipo de acontecimento é frequente. Causa: desmatamento, ocupação irregular, podem ser apontados como causas desse tipo de acidente. Importância da conservação. As últimas décadas foram marcadas pela crescente mobilização da humanidade em torno da necessidade de conservação ambiental. Cada vez mais torna-se urgente questionar o estilo de vida e as formas de apropriação e usufruto dos recursos naturais. Afinal, há muitos indicativos de que a própria existência das sociedades humanas no planeta pode ser ameaçada pelos problemas ambientais causados por essas mesmas sociedades. Uma das medidas mais importantes a serem adotadas é a conservação de locais vulneráveis. Por exemplo, a vegetação nas áreas de encostas, essa que a gente viu aí do deslizamento em Serra Leoa e que eu citei no Brasil também. Objetivando reduzir os impactos decorrentes de desastres naturais, como deslizamentos de terra. As ações preventivas são extremamente importantes, não apenas visando a proteção da biodiversidade, mas principalmente para evitar perdas de vidas humanas nos locais de risco. Na verdade, a ideia de proteger determinados espaços considerados preciosos pela exuberância ou importância de sua natureza é bem antiga. Há registros de delimitação de locais protegidos para a preservação da caça, por exemplo, desde a antiguidade. No mundo ocidental moderno, o primeiro parque nacional criado especificamente dentro desse espírito de conservação foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872. Seguindo o exemplo dos Estados Unidos em relação ao Yellowstone, diversos outros países passaram a criar parques nacionais, inclusive o Brasil, que atualmente conta com mais de 70 deles. Em 1959, a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, instituição vinculada ao Sistema das Nações Unidas, organizou uma lista dos parques e reservas resistentes no mundo, para seguir estabelecer a WCPA, isto é, a Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas, visando normatizar, ou seja, criar normas, promover e monitorar o manejo desses espaços. Assim, foram sendo criadas as chamadas UCs, ou seja, Unidades de Conservação.
uma bela paisagem de bisões, esse tipo, né, de búfalo selvagem, que pastam livremente no Parque Nacional de Yellowstone, em 2015. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as UCs, Unidades de Conservação, são espaços territoriais e seus componentes abrangem as águas jurisdicionais com características naturais relevantes legalmente instituídas pelo poder público, com objetivos de preservação, conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Essa é a definição do que seria uma unidade de conservação. No texto Conexões, nós podemos observar aqui que a partir de um congresso de parques mundiais realizado em Caracas, na Venezuela, em 92, estabeleceu-se um conjunto de diferentes categorias de áreas protegidas, adotados a partir de 94. Que seriam elas, então? Um tipo de categoria, reserva natural escrita; outro tipo, área de vida selvagem; um terceiro tipo, parque nacional; uma quinta categoria, monumento natural; uma sexta categoria, área de manejo de habitat e espécies; uma sétima categoria, paisagem protegida; e área protegida para manejo e recursos naturais. Nos últimos anos, a WWF, que é uma ONG, talvez uma das mais importantes do mundo na questão ambiental, de atuação global, passou a trabalhar e divulgar o conceito de ecorregião, que seria uma unidade de terra ou água relativamente extensa, onde existe um conjunto característico de comunidades naturais que vivem por meio do compartilhamento de espécies dinâmicas e condições ambientais. Torna-se, em virtude principalmente da riqueza biológica que apresenta, estratégica para a conservação. As ecorregiões da WWF funcionam efetivamente como UCs, Unidade de Conservação em escala regional. A atuação das ONGs, como a WWF, tem papel estratégico para dinamizar as ações mundiais visando a conservação ambiental, considerando a importância dos diferentes biomas existentes na América e África para a biodiversidade mundial. Elas contribuem para registrar a delimitação de dezenas de UCs e ecorregiões, que passam a ter uma legislação para tentar protegê-las de impactos decorrentes das ações antrópicas. Ambos os continentes já contam com centenas de parques nacionais que exercem em alguma medida proteção ambiental. No continente africano, um dos mais famosos é o Parque Kruger, situado na África do Sul, da qual podemos observar aqui uma imagem muito bonita. Dito isso, pessoal, como uma introdução da importância, da conservação, da proteção ambiental, na sequência falaremos especificamente sobre esses principais impactos socioambientais. Num primeiro momento na América anglo-saxônica e depois no continente africano. As grandes interferências humanas sobre o meio estão vinculadas a contextos de interesse comercial, além de condições naturais e também socioeconômicas próprias de cada região. Nesse sentido, os principais impactos ambientais que afetam o continente africano se aproximam mais do contexto latino-americano, naturalmente tropical e geopoliticamente emergente, do que os acontecimentos que se dão no Canadá e nos Estados Unidos, a denominada América Anglo-Saxônica. Então, até mesmo o grau de desenvolvimento das regiões dos países
tem uma relativa influência sobre o grau de impacto que cada região sofre. Nesse primeiro momento, não vamos falar, inclusive, de toda a América, e sim da América anglo-saxônica, como a gente bem estudou e vocês sabem, é formada por 2 países do continente americano, o Canadá e os Estados Unidos. Nos domínios de clima polar e frio, mesmo com a densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado e isolados das grandes concentrações urbanas, o litoral ártico e o interior das grandes ilhas que abrigam a tundra e as geleiras continentais constituem paisagens fortemente ameaçadas por intervenções ambientais humanas, que ocorrem em terras muito distantes dali. Com ecossistemas naturalmente frágeis, as zonas polares apresentam componentes bióticos, ou seja, espécies vegetais e animais não muito diversificados e com capacidade de sobreviver a períodos muito distintos de iluminação e variação térmica. O período compreendido entre abril e agosto, principalmente, é marcado pela presença cada vez mais constante da luz solar, que chega a brilhar por dias consecutivos nas áreas mais setentrionais, ou seja, mais ao norte, estado do Alasca e o norte do Canadá. A posição sempre baixa do Sol durante as 24 horas do dia, por dias consecutivos, influi no comportamento das formas de vida e em sua capacidade adaptativa. Sobre a pantanosa tundra do Ártico, no verão, as sombras são longas diante da radiação solar tangencial. Entre outubro e fevereiro, em geral, ocorre o oposto. A ausência de raios solares cria a longa noite de inverno das áreas polares. A tundra no inverno é coberta por camadas de gelo e as formas de vida entram em processo de hibernação, resistindo a esse período extremo. O permafrost, solo das ilhas e litoral do Ártico, onde se desenvolve a tundra, se congela em profundidades que podem chegar a vários metros. Durante o verão ocorre o degelo e o bioma se caracteriza pela vegetação rasteira e alagadiça, uma vez que o gelo do permafrost derrete, chegando a espessuras de apenas meio metro de gelo. Esse ambiente predominantemente natural e selvagem, contudo, traz sinais de severas influências antrópicas humanas em algumas de suas paisagens. A presença de metais pesados concentrados em geleiras da Groenlândia e em focas do Ártico, por exemplo, é noticiada há décadas. Está vendo aqui a paisagem da tundra ártica num período curto de verão, quando ocorre o degelo, formando essa paisagem de vegetação arbustiva ou predominantemente herbácea, rasteira, e aqui a paisagem ártica durante os meses de inverno, com espessas camadas de gelo. Mesmo essas regiões distantes das grandes concentrações humanas sofrem impactos ambientais. As regiões em que se situam florestas frias, boreais ou de coníferas, principalmente sobre o território canadense, embora sejam pouco povoadas, têm muitas de suas espécies intensamente utilizadas para a indústria de papel, celulose e de móveis. As florestas temperadas que predominavam sobre parte dos Estados Unidos e do Canadá foram mais afetadas pelo povoamento e por diferentes formas de uso do solo, tanto no meio rural quanto no urbano. As áreas remanescentes dessas matas não foram degradadas, encontram-se em geral protegidas pela legislação ambiental em parques e reservas ecológicas. O aumento da temperatura das águas e da atmosfera afeta as regiões glaciais mais do que qualquer outra no globo. Por um lado, a busca por águas mais frias de certas espécies de peixes e crustáceos tem provocado desemprego e redução da população
de vilarejos na Groenlândia. Por outro lado, o recuo da calota polar, a espessa camada de gelo, vem expondo novos depósitos de minerais e pedras preciosas. Sob as águas do Oceano Glacial e sob o gelo que se derrete nas terras árticas, uma nova disputa geopolítica se anuncia em busca de petróleo, gás natural, ferro, carvão, urânio e ouro. Governos de países com litoral ártico como Canadá, Estados Unidos, Noruega, Rússia e Groenlândia, na parte da Dinamarca, além da China, desenvolvem pesquisas científicas e discussões diplomáticas para regular a divisão das novas áreas reveladas. São mudanças que ocorrem no modo de vida, na economia e nas relações da sociedade com o ambiente nas altas latitudes, das latitudes norte, do caso, né? As águas oceânicas contaminadas. Em ecossistemas marinhos da América do Norte, ocorreram os 2 maiores vazamentos de petróleo já registrados. Em 1989, na costa do Alasca, vazou do petroleiro Exxon Valdez entre 41 mil a 120 mil metros cúbicos de petróleo, o que equivale a algo entre 257 mil e 750 mil barris. O pior dos desastres ambientais ocorridos em 2010, quando explodiu a plataforma petrolífera Deepwater Horizon, no Golfo do México, ao sul dos Estados Unidos e a nordeste do México, provocando a morte de 7 trabalhadores e o vazamento correspondente a 5 milhões de barris de petróleo no mar. Pouco depois do acidente, iniciou-se a limpeza da área para mitigar os danos. Por 87 dias, o óleo vazou no mar, espalhando-se por mais de 1.500 quilômetros no litoral sul dos Estados Unidos. Aqui, uma imagem em 2010 da explosão dessa plataforma do Golfo do México, considerado o maior acidente de petróleo da história. Grande parte da poluição que contamina as costas litorâneas é proveniente dos campos e cidades do interior dos continentes. Ao descartar resíduos em locais inapropriados, estes acabam se acumulando em pontos mais baixos dos terrenos e frequentemente nos rios, por meio dos quais são conduzidos até atingir os mares. Outra parte procede de instalações industriais e terminais portuários na faixa costeira. Além disso, os poluentes decorrentes da prospecção de minérios no fundo oceânico, navegação marítima, bem como a disseminação desses pela circulação das correntes marinhas, contribui para a contaminação das águas salgadas. Tanto a costa leste dos Estados Unidos, no Atlântico, como a oeste, no Pacífico, apresentam localidades entre as áreas oceânicas mais degradadas do mundo. Passagem do Katrina em inundação de Nova Orleans. Aos poucos quilômetros ao norte de onde se situa a plataforma Deepwater Horizon, localiza-se o delta do Mississippi. Em parte desse leque fluvial por onde desemboca um dos mais extensos rios do mundo está a cidade de Nova Orleans, conhecida pela tradição musical. Em 2005, a passagem do furacão Katrina causou o mais grave desastre socioambiental da história dos Estados Unidos. Cerca de 1.500 pessoas morreram, centenas de milhares ficaram desabrigadas e 134 mil casas foram destruídas, principalmente devido ao rompimento de diques que barravam as águas do Mississippi. Quase toda a área urbana de Nova Orleans foi rapidamente tomada pelas águas, principalmente as áreas situadas abaixo do nível do rio e do lago Pontchartrain. Não sei se é exatamente essa pronúncia. O artigo a seguir, publicado 10 anos depois da tragédia do Katrina, analisa situações e opiniões contrárias sobre
a vida na cidade de Nova Orleans. Aqui a imagem desse trágico acidente ambiental causado por um furacão, o que também é comum nos Estados Unidos, né? E o rompimento das barragens do rio que inundaram a cidade, causando várias mortes e prejuízos também materiais à cidade estadunidense. Assim como no caso do degelo das calotas polares, muitos climatólogos associam o aumento da intensidade e frequência de eventos considerados extremos, como a passagem do Katrina, ao processo de aquecimento das águas oceânicas, da atmosfera e outras mudanças climáticas. Causas naturais, antrópicas, ou as duas, ambas, estão no centro de um debate que já perdura mais de uma década. Para muitos pesquisadores, o aumento da emissão de gás estufa como o CO2, o gás carbônico, é considerado o principal fator capaz de aumentar a temperatura da atmosfera, de acordo com estudos realizados pelo Instituto de Energia Renovável da Alemanha. Em 2011, foram liberados para a atmosfera 34 bilhões de toneladas de CO2. Entre os países que, naquele ano, mais contribuíram para tal acréscimo de gás carbônico, estão os Estados Unidos, em segundo lugar, atrás da China, com 6 bilhões de toneladas, e o Canadá em oitavo, com 628 milhões de toneladas. Aqui uma anamorfose, né, é como a gente chama esse tipo de mapa, demonstrando aí a participação de cada continente ou de cada subcontinente na emissão de CO2. A gente vê aqui proporcionalmente a Ásia, a Europa e a América do Norte como os grandes emissores de carbono, que é considerado o grande vilão, né, do aquecimento global, o aumento da temperatura média do planeta, que tem como consequência mudanças climáticas, aumento do nível dos oceanos, né, por conta do derretimento das geleiras, algo que já mencionamos em outras oportunidades. E para finalizar nessa aula de hoje, pessoal, grandes cidades e seu microclima. A expansão urbana com crescente impermeabilização do solo contribui para amplificar problemas como erosões em encostas e inundações no fundo dos vales. Tais processos ocorrem tanto em áreas economicamente mais desenvolvidas como na América do Norte, quanto nas menos assistidas da África e América Latina. Na atmosfera das metrópoles, a grande quantidade de resíduos liberados pelas indústrias ou pelo escapamento de veículos compõe um microclima com características que se diferenciam das áreas situadas em seu entorno. Ele se caracteriza pela ilha de calor, em que o crescimento da temperatura se dá dos bairros mais arborizados às áreas mais densamente edificadas. Nos períodos mais secos, frequentemente no inverno, pode ocorrer a inversão térmica, quando uma camada de ar mais frio se forma a baixa altitude. Essa camada impede a subida do ar mais aquecido e rente ao solo, de modo que a poluição fica estagnada sobre a cidade em vez de se dissipar. Em tais condições, aumenta o índice de casos de asma, bronquite e outras doenças respiratórias ou pulmonares na população. Nas proximidades dos polos petroquímicos e áreas industriais, podem acontecer precipitações ácidas, as chuvas ácidas, afetando mais diretamente as plantas, bem como as construções humanas. Quando grandes cidades, principalmente dotadas de polos industriais, situam-se em uma depressão cercada por formações de relevo mais elevadas, a concentração de poluentes em sua atmosfera se torna mais constante e intensa. Cidade do México, Santiago, São Paulo e Los Angeles, frequentemente cobertas por neblinas de poluentes, são exemplos de tais condições. E essa neblina que a gente vê aqui, né, em Los Angeles, também comum em São Paulo e nas cidades que foram citadas,
recebe o nome de smog, né? Que é uma neblina tóxica, com alta concentração de poluentes. Então foram citados aqui os principais problemas socioambientais da América anglo-saxônica. Como o texto mencionou anteriormente, a gente vai trabalhar de maneira regionalizada esses problemas, né, na América anglo-saxônica, depois na América Latina e também no continente africano. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez uma dica para os exercícios da apostila, assim como do caderno de atividades. Para vocês, Beijo no seu coração. fui!